Olá, pessoal. Gilberto Martins aqui com você, trabalhador e trabalhadora que segue o nosso canal TV Resistência Contemporânea no YouTube. Nós vamos falar para vocês sobre, eu entendo assim, a blindagem de Moraes e do Gonê, Procurador-Geral da República, ao Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Antes, porém, só para a gente pensar, vamos falar 6 anos atrás, de 6 anos atrás. É muito complicado quando a justiça brasileira precisa de um empurrão da política para tomar decisões. Dois exemplos. O erro que o Supremo Tribunal Federal cometeu, um erro histórico brutal que está marcado no histórico de cada um dos ministros do Supremo da época, até do Lewandowski. Para eles cometerem o erro de apoiar a derrubada da Dilma Rousseff, que não cometeu nenhum crime, e derrubada por um bando de ladrões do Centrão, liderados pelo Eduardo Cunha, só foi possível por causa da pressão política e da chamada imprensa corporativa. Eu vou repetir, o Supremo cometeu um erro histórico porque foi pressionado pela política e pela mídia conservadora. Segundo erro, para prender o Lula e mantê-lo por 580 dias e impedi-lo de disputar as eleições de 2018, o Supremo Tribunal Federal cometeu o segundo erro. Em 2 anos, o segundo erro histórico. Prenderam o Lula sem ter cometido nenhum crime para poder ajudar a direita e acabou ajudando a extrema-direita, que quase destruiu o Supremo Tribunal Federal. 2 erros históricos que estão anotados no histórico, na biografia de cada um desses ministros, com exceção dos 2 bolsonaristas, do Flávio Dino e do Zanin, porque não estavam lá ainda. Mas todos os outros, está anotado esses 2 erros históricos. E repito, gente, 2 erros que eles cometeram porque foram pressionados pelo campo político, pela política e pela mídia conservadora. E agora eles estão cometendo o terceiro erro. Aliás, o quarto erro. E eu vou explicar, ou tentar. Protelar o início da condenação do Bolsonaro é um erro histórico do Supremo, da PGR e do Supremo. Eles estão aguardando há 2 anos um espaço, um ambiente, um cenário político que permita a eles tomar a decisão de denunciar o Bolsonaro. Não venha me dizer, por favor, que precisa de um processo robusto, sem furos. Isso é conversa para boi dormir. É conversa para boi dormir, na minha opinião. É claro que eu concordo que você precisa de uma denúncia realmente robusta, sem furos. Não dá para acreditar que você tem que passar mais de 2 anos para você, com um conjunto de provas que foram resgatadas, que foram juntadas pelas investigações da Polícia Federal, você demorar tanto tempo assim. Sabe qual é o quarto erro brutal que eles estão cometendo? É a blindagem do Tarcísio de Freitas. Que é isso, Gilbert? O Tarcísio de Freitas é golpista? Vamos relembrar rapidamente. Quase um mês depois do dia 30 de outubro, quando Lula derrotou o Bolsonaro no segundo turno, o Tarcísio de Freitas foi visitar o Bolsonaro. No mesmo dia, estava acontecendo uma reunião e a pauta era a minuta golpista. Isso foi falado pela Polícia Federal. A Polícia Federal disse que o Tarcísio de Freitas, atual governador de São Paulo, esteve no Palácio do Planalto no mesmo dia da reunião onde o Bolsonaro e seus capangas discutiram a minuta do golpe. Quando ele foi questionado, o Tarcísio, ele disse que não. Eu fui para agradecer o Bolsonaro por eu ter sido eleito governador de São Paulo. Tem uma questão que ele esqueceu. Por que ele não divulgou nesse dia ou no dia seguinte fotos na imprensa, nas redes sociais dele, agradecendo ao Bolsonaro? Por que ele teve que voltar uma semana depois para, desta vez, fazer as fotos com o Bolsonaro, agradecer e colocar nas redes sociais as fotos, como ele fez? A bancada feminista do PSOL, da Alesp, entrou com um pedido no Supremo
O Moraes pediu um parecer da PGR, a PGR pediu que arquivassem o pedido para investigar, apenas investigar o Tarcísio de Freitas. E o Moraes acatou o parecer da PGR e arquivou, blindando o atual governador do estado de São Paulo. Para você ver a seriedade que é quando a justiça brasileira precisa de um ambiente político, de um cenário político, ou para acertar ou para errar. Esse é um problema. E olha que eles dizem que não, decisão nossa aqui do Supremo não depende do barulho das ruas, não depende de nada. Anote aí, porque a situação realmente é complicada. É muito complicada essa questão da justiça brasileira, principalmente no Supremo. Comente, compartilhe, se inscreva. Muito obrigado e até o próximo vídeo.